Olá, boa noite, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma live da Yorin Garden sobre jardinagem sustentável e o tema de hoje são os perigos ocultos da jardinagem. Bom, gente, eu vou falar hoje com nada menos do que o Gabriel Ked. Eu já vi que ele acabou de entrar aqui e a gente tem que dar graças a Deus que a gente está tendo essa oportunidade de falar com o Gabriel, porque vai ser uma aula. Toda vez que a gente tem uma live, a gente lembra, gente, live com o Gabriel é aula. Então tem que ter caderninho, caneta, pra gente sair anotando tudo. A gente não pode perder nada, que é uma super oportunidade. Aliás, Yorin, muito obrigada por colocar o Gabriel aqui para ensinar tanta coisa pra gente, tá? Gabriel, quando quiser, pede para participar, que já tô por aqui te esperando, que eu vi que você conseguiu entrar. Eu vou estar esperando. Fiz uma enquete, muita gente falou que sabe que tem os perigos na jardinagem, mas não sabe exatamente o que esperar de perigo. Então vamos lá, Gabriel entrando. Vamos ver, cadê ele? Hello! Oi, Tudo bem? bem, Gabi, por aqui tudo ótimo. Tudo jóia? Vivo em novembro? Quase, há controvérsias. Muita coisa para fazer, agenda toda apertada para dar tempo para o Natal, né? Vida de paisagista é assim mesmo. Conta um pouco para todo mundo como é que é a agenda de um paisagista em novembro, Gabriel. Conta para gente, para falar como é que é a nossa vida. Todo mundo quer ter o jardim bonito para o fim do ano. Só que assim, é tudo para ontem. Então, ao invés das pessoas entrarem com as solicitações em setembro, em outubro, não, é assim, final de novembro, vem aqui porque eu quero que meu jardim reaja em, sei lá, 15 dias para as festas. Não é assim que funciona, mas eu vou fazer o melhor, né? E aí fica tudo congestionado. Isso porque Às da minha vezes, parte. não, e às vezes para as festas, e o Gabriel você entra como tipo curandeiro, né? Vamos chamar o Gabriel para ver se meu gramado fica mais verde para as férias. E aí, se de repente aquela casa de praia que ninguém lembra dela, e aí chama o Gabriel e fala: gente, minhas plantas têm que recuperar, porque eu vou passar as férias lá, eu quero que esteja tudo lindo e maravilhoso. Na verdade, Exato. tipo, cadê? Não é o agrônomo, é o curandeiro. É o mágico, né? Que o meu Aham. trabalho é voltado assim, nutrição, né? Para fazer às vezes uma correção de solo, um tratamento de praga ou doença, uma indicação de tratamento, e já é puxado. Imagina o paisagista que trabalha com implantação de jardins e manutenções, que você faz alguns trabalhos desse tipo, né, Gabi? Você faz bastante Eu faço isso, eu faço basicamente implantação dos projetos. É. correria total, né? Nossa, e a gente tem ainda uma problemática, né, na nossa profissão, que é muitas pessoas fecham, né, os condomínios fecham nessa parte de férias, né, nessas férias coletivas de fim de ano, e então a gente, por mais que você esteja com uma obra caminhando, tirando as pessoas que você tem que entregar antes do Natal e do Réveillon, porque as pessoas querem aproveitar esse jardim no Natal e no Réveillon, mesmo obras que você já tá em andamento e que você vai precisar passar o período do Natal e do Réveillon, esses condomínios não permitem, porque tá certo, para não ter esse movimento de gente, de obra, né, de muito funcionário lá para todo mundo aproveitar com calma, não ter barulho de coisa, mas para o cronograma de alguém que está fazendo a implantação atrapalha demais, né? Então, você tá lá, vou dar um exemplo, a gente tem um jardim que a gente está fazendo agora, que está na fase, está toda a parte de drenagem, as árvores de grande porte estão fazendo, mas atrasou um monte de coisa. E aí, a irrigação não está pronta, porque a gente só vai fazer irrigação quando as plantas todas forem colocadas. Então, fica aquela coisa no meio do caminho. Então, você entra com a irrigação antes, não vai ser, não vai. Então, dá uma atrapalhada agora esse final de ano. Fora que, né, tem muito problema de mão de obra, é difícil. Esse final de ano é bem complicado. E você quer agradar todo mundo que faz esses pedidos, que fala, eu adoraria deixar minha casa linda para o final de ano. Lógico que você quer atender, né? Você não vai querer Exato. atender, E aí né? chove. E aí Aí adoro. fica. Aí chove. Esse é um dos perigos da jardinagem, né? Só que é pro paisagista. Sim, sim. Bom, eu queria que você começasse, ó.
gente, quem tá entrando agora na nossa live, aproveita. Eu falei logo no começo, na hora que eu entrei. Live com o Gabriel não é live, é aula. Porque, assim, o Gabriel é uma oportunidade que a Iorin dá pra gente. O Gabriel é meu professor, eu fiz o curso de agropaisagistas com ele. E é incrível. O conhecimento do Gabriel é uma coisa, o Gabriel é uma loucura. O que ele conhece. Então, aproveitem se vocês tiverem alguém que vocês queiram compartilhar essa live, dizer, falar, aparece aqui que o Gabriel vai falar sobre os perigos ocultos da jardinagem, porque são diversos. E muitas vezes eu acho, Gabriel, eu até queria começar por isso, eu refleti um pouco antes da gente fazer a live, muitas vezes as pessoas acham, algumas nem sabem dos perigos que tem, e outras têm muito medo de agir, de tanto medo que tem de jardinar, porque elas acham que tem mais perigo oculto do que de fato tem. Então, assim, tem gente que não mexe no jardim de tanto medo que tem do jardim, de falar, se eu mexer, se eu fizer uma poda, se eu transplantar isso que está no lugar, pode dar tudo errado. Então, assim, eu acho que essa live é bem importante, porque tem vários aspectos e vários tipos de perigo que podem acontecer. Então, eu queria primeiro te fazer uma pergunta assim, que classificação de perigos você acha que pode ter dentro de uma jardinagem? O que você acha que pode ser considerado como perigo? Só vou fazer um parênteses antes, que eu acho que a gente conversa, dá risada. Queria agradecer, Iorin, pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês e bater papo desse assunto que a gente gosta tanto, né? Muito obrigado, de coração. Estou sempre à disposição. Categorias de perigos no jardim. A gente tem tanto... Dá para fazer várias subdivisões, né? A gente tem tanto os perigos para as pessoas quanto os perigos para as plantas. Os perigos para as pessoas, a gente tem acidentes, temos ataques de animais peçonhentos, então acho que fica basicamente nessas duas categorias. E para as plantas, a gente tem os perigos na casa da adubação, do tratamento fitossanitário e do manejo geral, que seria uma poda, um transplante mal feito ou na época errada, né? Então, dentro dessas categorias principalmente. Como que a gente pode começar, Gabi? Para que caminho a gente... Vamos lá. Eu acho que a gente podia... A Úrsula chegando. Eu acho que a gente poderia começar com os perigos que muita gente tem dúvida. Eu acho que com perigo para as pessoas. Porque eu acho que, assim, uma das coisas que eu vejo, pelo menos pelos meus clientes, tá? Muita gente tem medo de colocar a mão em alguns produtos. Tem medo de lidar com algumas plantas, de não saber se essas plantas são venenosas ou não. Então, eu queria saber o que a gente pode encontrar que pode ser um perigo para as pessoas, até para os seus animais, até para as suas crianças. O que para as pessoas você pode encontrar de perigo no jardim? Tá. Eu vou começar, então, com as plantas tóxicas, que acho que é um tema bem popular. Sim. Assim. Tem Tá. muita gente... E hoje, como a gente tem muito acesso à informação, eu sinto que, às vezes, rola uma preocupação excessiva em relação às plantas tóxicas. Claro, tem diferentes níveis de toxicidade para diferentes espécies de plantas, como, por exemplo, erva de rato é uma planta espontânea, nativa da Mata Atlântica, que ela é extremamente tóxica se ela for ingerida. Ela consegue matar um boi grande, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber identificar e tomar cuidado. Temos as urtigas, que só o toque pode causar urticária, pode causar irritação na pele, mas, no geral, as espécies que a gente tem cultivadas no jardim, que são consideradas tóxicas, elas têm uma toxicidade relativamente mais leve. Assim. O que eu quero dizer com isso? Só de você ter a planta no jardim e só de você manipular a planta com cuidado, sabendo que é uma planta tóxica, ela não vai te fazer mal nenhum. Tem que ter cuidado de manipular a planta e passar a mão no rosto, na boca, coçar um machucado. Aí sim, pode arder, pode causar irritação, sim. Tem que tomar cuidado com a ingestão. Então, alguns animais de estimação bagunceiros que gostam de mastigar e comer planta, eles podem apresentar uma reação de vômito, uma reação de cólica, uma reação de febre para determinadas plantas. E algumas crianças também desavisadas estão ali na fase de exploração do jardim, né, e vai lá e põe alguma coisa na boca,
pode causar alguma irritação na mucosa. Isso sim pode acontecer. Mas só o fato da planta existir não representa nenhum perigo. Teve um caso de, eu não sei quem me contou, são tantas pessoas que me contam tantas histórias curiosas que às vezes eu esqueço quem me contou. Alguém me contou que tinha um cliente que, ou vizinho, não lembro, que tinha uma aleia. A aleia é quando a gente tem um caminho dos dois lados com uma vegetação, né? Essa pessoa tinha uma aleia de trombeta de anjo, que é a datura, né? Uhum. Ela é super tóxica se ela for ingerida Ah, e a folha for ingerida, principalmente as flores. E, inclusive, pode causar convulsões e até morte, dependendo do grau de consumo, né? E a pessoa tinha essa leia de trombeta de anjo maravilhosa e ficou sabendo que a planta era muito tóxica. E aí começou a ficar preocupado, não lembro se é um homem ou se é mulher, que o pólen poderia causar essa intoxicação e já queria eliminar tudo. Aí eu falei, calma também, o pólen não é tóxico dessa planta, né? Então não vai causar nenhum problema. Agora, cuidado se de repente um cachorro não vai lá comer a flor que caiu e ficou no chão. Isso são detalhes que precisa prestar atenção. Mas, no geral, eu quero deixar a mensagem de que plantas tóxicas, a gente conhecendo a toxicidade delas e manipulando com respeito, usando luva, você tem que fazer uma poda, não botando na boca, não deixando os animais manipularem aquilo de forma errada, não tem problema, não é nada perigoso. Só é, entender eu acho bem importante você falar isso, porque só de ela existir, ela não causa mal, né, Gabriel? Isso que é importante. A planta tá lá quieta, ela não tá causando mal. Então, esse alerta de a hora que você tem que interagir com a planta, você tem que tomar um certo cuidado. Então, porque isso é importante, porque senão a gente fica muito limitado, porque no fim, a grande maioria das plantas tem um nível de toxicidade. E se a gente eu tenho vários clientes que hoje em dia esse tema ficou um tema tão. Eu acho que até na moda, eu acho que eu poderia te dizer. Todo mundo fala assim: eu não quero pôr nenhuma planta tóxica em casa, eu não quero pôr nenhuma planta tóxica em casa. Então, é complicado, porque planta de interior, principalmente, né? As plantas de interior, quase todas elas. Então, é até importante a gente falar um pouco sobre isso, porque é na hora que você está interagindo, e muitas delas é na hora da ingestão. Então, assim, para você chegar no momento de você ter uma ingestão de planta por um ser humano, a não ser uma pessoa alucinada por... olha que eu experimento tudo, hein? Eu sou daquelas pessoas perigosas quando a gente vai sair em excursão. Eu saio com a turma do Papo de Paisagista, eu vou experimentando. A pessoa fala, essa planta aqui parece aquela, tem um gostinho super gostoso. Eu vou pondo na boca, até as pessoas falam, não, Gabi, calma. Eu sou dessas, mas assim, para você chegar num ponto de colocar uma planta que você nunca viu na vida, né, e colocar na boca e ingerir, é muito difícil. Eu lembro muito uma pessoa, eu não sei quem me falou, mas eu lembro numa live que eu fiz, que isso me chamou a atenção. Percebe que criança não gosta, de um modo geral, criança começa a vida não gostando de verdura, porque o cérebro, ele é feito de uma maneira, já construído de uma maneira, que é feito para a gente não... O que é verde não é ingerível. É quase que uma coisa como vem de vários uma impressão genética que a gente tem, que logicamente dos nossos ancestrais, de que a gente não deve colocar planta na boca, qualquer planta sem a gente saber. Então, a criança tem pavor de coisa verde. Os pais que têm que ensinar. Então, a criança, de um modo geral, não vai pegar uma espada de São Jorge, enfiar na boca e começar a roer uma espada de São Jorge. Então, tem umas coisas que você tem que... Eu não sei. Dessa vida eu não duvido, mas não é. Não, a gente não duvida nada, mas assim, se você tem um filho desse, se você conhece também os seus animais e você conhece as crianças que frequentam a sua casa. Lógico, se você tem um filho mais sapeca, se você tem um cachorro que é um pouco mais... eu tenho um cachorro, agora eu tô com um cachorro novo, enlouquecido, completamente enlouquecido. Ele destrói tudo. Mas pergunta se ele destrói planta tóxica. Pergunta se ele come planta tóxica. Aqui, ó. Aqui, ó. É bobo. Eu tenho 2 gatos na casa dos meus pais, o Zé e a Juju. E o Zé, ele é mais preguiçoso, assim, ele não vai muito. Mas a Juju, ela é muito impossível. E aí tem um monte de planta na casa dos meus pais. Um monte, assim, jiboia prateada,
cordão de corações, esqueci o nome popular. Então, e a Juju, ela come tudo, 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 tudo. Aí teve um dia que a Juju não estava passando bem, ela estava vomitando muito. Gato vomita normalmente, mas estava vomitando Sim. muito. E aí eu fiquei um pouco preocupado, fui olhar na casa dos meus pais o que tinha ali Uhum. de planta mastigada. E tinha, ela mastigou bem ali a jiboia prateada. Mas, assim, claro, se ela tivesse mostrando um comportamento muito preocupante, espuminha na boca, salivando muito, aí pronto-socorro veterinário na hora. Mas, assim, passou, fiquei de observação, avisei a veterinária, ela falou, não, pode ficar tranquilo, se ela não comeu a folha, se a folha estava só mordida ou mastigada e depois cuspida, não precisa se preocupar tanto. Então, acho que é só, né, ter essas atenções, porque tem uns bichinhos de Isso. estimação que são sem noção total, né? Estão sem noção. Eu tenho de uma cliente minha que foi por causa de cingônio, de alta ingestão de cingônio. O bicho, tipo, Então, assim, a gente tem que saber. E eu acho que tem uma coisa que cachorro vira-lata acaba sendo um cachorro um pouquinho mais esperto do que cachorro de raça. Acaba sendo um pouquinho mais esperto. Então tem que ficar um pouco atento também, sabe? Que é cachorro que vem de canil, que não tem. Então eu acho que, enfim, esses são os perigos. Agora, perigos que mais que você começou pelas plantas tóxicas, para as pessoas que mais de perigo você acha que poderia ter? Por exemplo, muita gente tem muito medo de animal, aranha, animal peçonhento que você falou, cobra, até inseto. Muita gente tem medo. Dengue. Uhum. Então, o que que você indica assim desses perigos? O que você fala sobre esse assunto que eu até queria saber se você pudesse dar alguma dica, se a pessoa tem muito medo disso, qual a dica que você daria? Uhum. Isso é muito importante. Só antes de passar para esse tópico, só deixa eu fechar a rabiola Tá. do e dizer que, assim, plantas tóxicas, elas só delas existirem, elas não fazem mal, tem que observar o comportamento, mas é importante eu deixar frisado aqui que existem casos e relatos de intoxicação de pessoas e animais por plantas tóxicas, existem documentos bibliográficas, inclusive nos Estados Unidos tem uma organização super interessante que é a ASPCA, eu não lembro da sigla agora, e é Essa, uma organização, essa. né? Ah, Mas a é. ASPCA Tá. dados muito interessantes sobre plantas tóxicas para animais. É uma organização voltada para cuidados com animais, né? Anti-violência com animais. Então, só deixar claro que tudo bem, é seguro num determinado limite, mas existem referências de existir intoxicação. Fechando esse tema, passando agora para animais, que seriam as picadas de mosquito, de aranha, de escorpião, de cobra e tudo mais. E eu vou falar, inclusive, de um péssimo hábito que eu tenho, porque como eu já tenho muita intimidade com as plantas e com o jardim, às vezes eu me preocupo menos do que eu deveria. E até recentemente, Eu também. no braço. E assim, foi uma picada besta, porque eu já tinha terminado o serviço, nesse dia especificamente eu estava trabalhando de luvas, porque a cliente disse que tem bastante aranha no jardim dela, então me precavi um pouco. Mas tirei tudo e fui falar para a cliente, fui caminhar pelo jardim e falar das coisas que tinham sido feitas e das expectativas que a gente tinha que ter. Fui picado aí. No final, estava tudo guardado no carro, estava terminando tudo e tive um tantã para tomar os Meu medicamentos Deus. de molho por três dias por conta do remédio que dava um sono lascado. Então, assim, vai mexer num maciço de plantas, num aglomerado de plantas que está no jardim, ou mesmo plantas que estão dentro de casa, né? Cuidado, vai com cuidado, porque a planta também é o esconderijo de aranha, de escorpião, né? De bichos que podem picar. Não é só aranha e escorpião que pica, né? Mas das formigas também. Então tem que ir com cuidado e ter isso sempre em mente. Você não precisa também ter o medo que é paralisante de mexer nas coisas, mas entenda que existe um perigo. Então vá com cuidado. Usa luva. Usa luva. Pode ser aquela luva de lã mesmo, de jardinagem. Não precisa ser uma luva super sofisticada. Agora, se você quer ser uma pessoa chique, usa uma luva de couro feita sob medida. Tem para tudo, né? Então,
use os EPIs, eles estão aí para isso. Outra coisa é escorpião. Escorpião é uma coisa que em São Paulo tem aumentado muito, né? Por conta de entulhos, de cantinhos em condomínios, enfim, tem aumentado muito em São Paulo os casos de escorpião. Então tem que tomar muito cuidado, porque o escorpião, às vezes, ele é minúsculo e você não vê que ele está ali. Uma vez eu fui preparar um terrário para mim. Eu fui fazer uma experiência em casa. Eu estava em casa, estava nem no escritório. E fui fazer um terrário, que era uma experiência. Peguei um musgo, comprei um musgo, acho que inclusive foi numa loja de produtos para jardinagem, comprei uma bandeja de, ou foi no Ceasa, não lembro. Uma bandeja de musgo natural. Quando eu tirei e comecei a trabalhar com musgo na bancada, de repente passa um escorpiãozinho minúsculo saindo do musgo e correndo pela bancada. Eu falei, nossa, deixa eu resolver isso rápido. Peguei um papelzinho, peguei o escorpiãozinho e joguei na área verde do condomínio. Eu sou meio contra matar o bichinho, né? Ele não ia fazer nada pra mim. Na área verde ele tava Sabe aquelas áreas Não é bem uma reserva, mas é a reserva de área verde que uma construção tem que ter em São Paulo. Sim, É sim. da lei de... Então ali não tinha trânsito de pessoas nem nada. Eu coloquei ali no meio do mini bosque, né? Então, seguro. Mas tem que tomar cuidado, vejam, que de mexer num musgo para poder trabalhar com um terrário já aparece perigo, né? Então, gente, luvas o tempo inteiro. Mosquitos, eles vão vir do vizinho da sua casa, do bairro. Mosquito da dengue é perigoso, então a gente precisa tomar cuidado com os pontos de acúmulo de água. Fala um pouco sobre bromélias, né? Porque muita gente Sim, fala das... é. As bromélias, elas não são ambiente preferencial para mosquito da dengue, apesar de que uma porcentagem ínfima, 0,1, 0,0001% dos mosquitos da dengue podem se reproduzir no tanque das bromélias. Mas, mesmo que se encontre larva do mosquito nos tanques de algumas bromélias, o tanque é onde acumula água, né, no meio das folhas. Geralmente, essa larva ela não se transforma em um mosquito adulto. Acontece alguma coisa, ou é parasitada, ou é comida, antes dela virar adulto nas bromélias. Então, para a gente entender bem que bromélia não é ambiente de reprodução do mosquito da dengue. O mosquito da dengue gosta de água limpa, com um fundinho de matéria orgânica acumulada, que é típico de quê? Vaso virado para cima depois de chuva, que fica acumulando aquele limo embaixo. Então, esse é o preferido do mosquito da dengue. Então, a gente precisa secar sempre e impedir que esses ambientes se formem no jardim. Mas as bromélias, não precisa se preocupar tanto. Quem tem muita preocupação com bromélia, pode fazer um chumaço de palha. Pode ser feno, pode ser fibra de coco. E colocar entre as folhas da bromélia e deixar aquilo bem tampadinho. Com um chumacinho de palha mesmo. Porque isso acaba reduzindo um pouco o interesse do mosquito da dengue de entrar ali. Isso eu peguei de um artigo que eu acho que, eu não lembro de onde, eu acho que foi da Universidade Estadual de Londrina, alguma coisa assim, que eles sugeriram essa intervenção com algum grau de eficiência. Então já é alguma coisa que ajuda, né? O que mais sobre perigos de animais? E Assim, você tem alguma planta que você acha que atrai esse tipo de coisa para quem tem muito medo? Para, tipo, animais peçonhentos? Por exemplo, algum tipo de planta que cobra adora se esconder? Algum tipo de planta que atrai a aranha, por exemplo? Você tem... Deixa eu ver aqui, ó, aranhas em vasos. Já encontrei aranhas em vasos comprados no Ceasa e um rato. Só percebi. As plantas que vêm do Ceasa, a gente tem que prestar atenção mesmo. Eu já tive no meu carro, encontrei uma aranha uma vez, e lógico, porque saindo do Ceasa, meu carro vive cheio de planta, e então a gente tem que realmente prestar atenção. Tem algum tipo de planta que você acha que atrai mais esse tipo de animal? Tanto cobra, quanto aranha, quanto... insetos, né, nem preciso dizer, porque de um modo geral, tendo planta, tem insetos, seja da sua casa ou do vizinho, mas tem. Sim. Aranha, não sei dizer se tem uma planta específica que atrai, mas cobra é muito atraída por ambientes de cobertura de palhada. Então, tudo que acumula palhada, que tipicamente são bambus, as cobras gostam de ficar ali no meio.
Se tem algum lugar também com muito capim acumulado, as cobras também costumam se esconder ali. Tá. Então, tudo que forma touceira, sabe touceira que fica crescimento cespitoso, né? Tudo que forma touceira e acumula palhada são lugares onde as cobras costumam ficar. Você já Então, ouviu falar, por acaso, de grama amendoim? Porque outro dia eu fui num condomínio no interior e uma cliente minha pediu para tirar toda a grama amendoim, porque ela tinha ouvido dizer. Eu não tinha ouvido isso, tá? Eu não, para mim era um assunto novo. Dizendo que é muito comum encontrar cobra embaixo de grama amendoim. E ela estava com os netos recém-nascidos. Ela tinha acabado de ter 2 netinhos recém-nascidos, que queria deixar eles brincando num gramado que tinha, mas tinha toda uma parte. Na verdade, era um talude, e o talude era todo de grama amendoim. E ela falou: eu não quero mais essa grama amendoim no meu talude, porque eu ouvi dizer que tem cobra em grama amendoim. É fato isso? Você já ouviu falar isso? eu desconheço, Gabi. E olha, eu Tá, passo por muitos jardins diferentes e eu particularmente nunca vi acontecer, mas às vezes tá, tô meio fora da curva, né? Mas eu nunca vi. tá. As cobras elas gostam da transição entre ambiente protegido e ambiente aberto para o solzinho e para caçar, né? Porque cobra precisa do calor do sol para manter o metabolismo, então elas gostam desse espaço. É, Se esconder em vegetação que forma essa cobertura e o espaço que tem o solzinho para se divertir ali e ficar lagarteando um pouquinho. Então, se a configuração do jardim permite isso, eu acredito que não vai ser a grama amendoim o problema, mas qualquer forração ou maciço que permita esse acesso da cobra. Então, acho que é importante a gente saber que qualquer jardim está passível a ter cobras. Não tem como a gente fugir disso. Então, muita gente fala, eu quero um jardim, mas eu não quero bicho. Difícil isso acontecer. Até se o seu jardim for murado, mas tiver um buraquinho de dreno no muro, os animais vão entrar por ali. Então, eu já vi muito acontecer de, inclusive, rato banhado, de cobra corredeira, entrar por esses espacinhos e falar, como que entrou aqui? Mas acessam. A natureza, enfim, né, vai buscando alternativas. Então, tem que ter atenção. Acho que não é uma vegetação ou outra. Com exceção do que eu tinha dito da palha e do bambu, acho que toda vegetação pode ser um ponto de prestar atenção. Ó, só para a gente terminar. Eu vou meu comentário. Peraí que sumiu aqui. Peraí, deixa eu só vir aqui. Já vi que eu ia colocar por causa de cobras. É isso? Deixa eu só ver aqui. Lantana também esconde aranhas. Já sem grama amendoim. Várias pessoas aqui fizeram comentário. Só para aproveitar para a gente fechar o assunto de animais. Ratos. Aonde os ratos gostam de se esconder? Porque é uma preocupação em São Paulo. Se você tiver... Cidade grande, na verdade, né? Eu acho que... onde que rato gosta de se esconder? Para a gente saber, assim, como nem sei se como evitar, mas pelo menos como a gente encontrar. Eu acho. Porque eu acho que Olha, foi o que você falou. Eles vêm por todos os lados, né? A população deles é maior que a nossa. Então, assim, como é que a gente encontra, pelo menos? rato, são dois fatores que vão influenciar a presença do rato num jardim, que é proximidade com alimentação farta. Então, se tem algum ponto de acúmulo de lixo ou lugar onde tenha não só lixo, mas resíduo, como compostagem, usinas de compostagem, precisa ter uma atenção enorme em relação a ratos. E fonte de calor. Então, se a gente tem essas duas características, proximidade com fonte de alimento para o rato e algum lugar que acumule calor, é muito fácil da gente encontrar. Teve uma vez que eu trabalhava na prefeitura de São Paulo ainda, cuidando dos parques, e eu fui fazer vistoria num parque, que eu vou tomar muito cuidado aqui para não apontar nomes, para não causar nenhuma... Sim, sim. Parque que faz divisa com um hipermercado. Tá. E, e era bem na parte do hipermercado que tinha lixo, sabe? Que saiu já do estoque, já onde fica acumulando para o caminhão depois ir buscar. Nossa, quando eu passei na beira do muro, eu vi uma multidão de rato. Aquilo me deu
Eu tenho que ligar para a zoonose agora, faz um ofício, manda um memorando, porque os ratos estavam se alimentando na lixeira do hipermercado e dormindo no parque. Parece maravilhoso, né? Ainda mais um muro grande, chapiscado de cimento, que é com o calorzinho do dia, do sol, tá filé, condomínio de rato Filé, ali. condomínio, condomínio. Ratatouille. Tal. Então, pontos que a gente tem que prestar atenção. Nossa, eu acabei de ver uma pessoa escrever ração de cachorro. Se eu te contar que eu tenho composteira, ração de cachorro, eu tenho geladeira e um freezer que fica na parte de fora de casa. Eu um dia estava sentada, sabe aquele dia que você está assim fazendo, brincando de receber bonito, assim? Eu estava com duas amigas, assim, a gente tomando uma taça de vinho no meu jardim e tal. Eu olhando para elas, sou eu assim olhando atrás, assim. Eu tava olhando pro jardim. De repente, a mesma coisa que você. Eu comecei a ver, tipo assim, um rato maior e um rato menor. Andando. E voltando. Eu falei, se é uma coisa que eu não tenho medo nenhum de barata, mas de rato, eu não sei te falar o que acontece. Eu comecei a ficar sem fala. E aí foi quando eu me desfiz da minha composteira, depois eu voltei. Hoje em dia eu tenho composteira, eu faço revisão lá na minha composteira sempre, mas naquele momento eu falei, eu não estou preparada para esses ratos. Que Então, desesperável. É sim. desesperador. É. Uma vez estava na casa de uma amiga e a gente estava. Era a noite a casa dos pais dela, na verdade, fez muitos anos isso. E tinha uma lareira e era lá na Grande Viana, meu escritório na Grande Viana, em Cotia, que faz um friozinho assim no inverno. E a gente foi fazer a noite da lareira com vinho, né? E aí a gente foi pegar o atiçador da lareira para mexer na lenha. Nossa, saiu um camundongo correndo dali também, calorzinho, né? E aí tava Sim. perto. Então eles passam. Então não tem, né? É só tomar cuidado. Uma coisa que, relacionando com ratos, e que foi a preocupação de clientes recentemente. Eu estava acompanhando um trabalho com uma paisagista, estava fazendo a nutrição pós-implantação do jardim dela. E fizemos a implantação de uma jabuticabeira, um projeto lindo, o jardim pegou super bem, sucesso total. E a jabuticabeira, assim, questão de um mês e meio, deu muito fruto, enfolhou de repente, deu muito fruto e começou a atrair todos os animais da vizinhança. Então foi jacu, foi sagui, foi sabiá e saruê também. E os clientes ficaram muito preocupados porque começou a chegar muito saruê e eles queriam saber se o saruê pode transmitir raiva e leptospirose. Infelizmente, sim, o saruê ele pode transmitir raiva e leptospirose. Não é comum, mas ele também fica exposto a essas doenças e algumas outras que podem passar para os humanos. Então, o saruê é um animal silvestre, lembrando que qualquer agressão a animal silvestre é crime, então não é para sair matando os bichinhos. Se tem um saruê que de repente fez ninho na sua casa, está te causando problemas, você tem que entrar em contato com a zoonose da sua cidade para que alguma solução seja tomada, tá? Mas tem que tomar atenção. Se tem uma família de saruê circulando muito no seu jardim, pergunta para a zoonose qual que é a melhor alternativa para solucionar o problema, tá? Mas o saruê também, ele tem, só para a gente não ficar com uma figura ruim do saruê, o saruê, ele tem uma parte boa, né? Ele evita aparecimento de cobras, não evita? Assim, só para ficar feliz quando você tiver saruê no seu jardim. Exato. O saruê ele é o protetor contra as cobras e saruê come inclusive escorpião, aranha. Então é um inimigo de vários outros problemas. Então não é Ah, para bem maltratando o bichinho, porque ele tem a sua função também. coitado. Ele é feio, judiação do saruê. Ele é um bicho que, quando ele aparece, você dá de cara com o saruê, se assusta, porque ele é Ele um é, rato grande, feioso, é, né? Com aquele rabo pelado. Então você leva um susto, você fala, Jesus. Mas enfim, acho que você tem muito saruê mesmo, é difícil mesmo. Porque assusta, né? Você tem um. E quando você encontra o saruê circulando na tua casa com muita frequência, que tem um ninho lá perto, e a chance de ser no telhado, em algum lugar, é grande, né? Porque eles ficam muito perto da casa. Esse é que é o assunto do saruê. Bom, ah, vamos para as plantas, eu queria depois que você fosse. Finaliza, eu sempre te corto, não, mas fala. eu ia fazer um comentário sobre um animalzinho que parece amorzinho, mas que também pode causar perigo, porque eu já vi casos de casa pegando fogo por conta desse animal, Qual, que é qual? roendo fio.
Então, Cortou. O que é? maritaca. Hum, Então, se tem muita maritaca também no seu telhado, no seu forro, só toma cuidado, presta atenção, que às vezes elas podem se divertir ali comendo um fiozinho e pode dar um curto ou alguma coisa séria. elas são terríveis, né? As maritacas, terríveis. São lindas, eu amo maritaca, eu acho lindo e adoro ver a gritaria delas no final da tarde, mas elas são terríveis. De manhã e no Então, final da tarde, elas são terríveis. Você falou disso, elas acabaram com uma. Na fazenda tem um lugar que elas acabaram com o telhado, acabaram com o forro, elas foram comendo forro, acabaram com fiação. Sorte que não deu nada, mas. Ai, Maria Paula apareceu aí, ó, elas destroem fiação. É uma loucura. Vamos então lá, então. Perigos para as plantas. Que a gente. Ó, quais são? olha, os perigos para as plantas são vários. E aí a gente vai pensar, por exemplo, na questão da adubação. Vamos falar disso, da questão da adubação. A adubação, quando a gente faz de uma forma consciente, entendendo qual que é a dinâmica do adubo e a necessidade da planta, a adubação é uma prática muito segura, né? Aqui eu estou falando mais de adubação química, com adubos minerais, adubos químicos. Adubos orgânicos, muito dificilmente a gente vai ter um problema para a vegetação. Claro, eles existem, mas precisa de muito adubo orgânico para poder dar um problema, né? Depois eu posso falar sobre o perigo do adubo orgânico, que vai ser um perigo, na verdade, para as pessoas, que é principalmente adubo orgânico produzido em casa. Mas os adubos químicos, quais são os problemas que eles podem trazer para as plantas? Pelo excesso, que eles vão causar um desequilíbrio um desequilíbrio salino no solo, e aí a planta ela vai ter muita dificuldade de poder absorver água, e esse excesso de sais também vai causar um desequilíbrio muito grande no metabolismo da planta, ela vai morrer. Conheço muitas pessoas que têm medo de fazer adubação química por conta dessa possibilidade de Sim. desequilíbrio. Então tem que entender o limite. A recomendação do adubo não tem problema. A empresa já se preocupou com essa dosagem, já fez os testes, a empresa conhece o adubo que está vendendo. Então, não quer errar na mão? Segue a embalagem, que tá tudo certo. Agora, se de repente um NPK genérico que não vai ter recomendação na embalagem, se você for numa casa de produtor para agricultura e você comprar um NPK genérico e não tiver recomendação e você falar, põe um tanto, aí você vai lá e coloca 500 gramas de NPK 20,05,20 por metro quadrado, aí você vai causar um problema por conta do excesso tanto do nitrogênio, mas principalmente do potássio, que esse potássio de liberação rápida, ele vai causar uma salinização enorme no solo e você pode ter prejuízo, inclusive nos próximos plantios. Você pode causar um desequilíbrio tão grande que você, como se tivesse jogado sal na terra, literalmente, e aí você não consegue mais cultivar nada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Segue a recomendação do adubo. A dinâmica do adubo também é importante a gente levar em conta, como por exemplo, os adubos da Iorim, o H-Master ele tem uma liberação mais rápida, mas o próprio Iorim e o Ecosil são produtos que têm uma liberação lenta no solo. Então, eles são produtos, mesmo que minerais, eles são produtos muito tranquilos de usar, porque eles têm uma velocidade de biodisponibilização mais lenta, então eles são mais seguros. Então, tem que entender a propriedade do produto, da origem, da matéria-prima, da tecnologia empregada, que isso faz diferença. Falar sobre, por exemplo, não só adubação via solo, mas adubações foliares. Também é um perigo. E a Sim. adubação É. é bem mais fino, né, Gabi, a regulagem. Uhum. Assim. Você precisa medir. Tudo que você fizer nas plantas, você precisa medir. E aí, o que eu sempre recomendo? Colher medidora. Sabe aquelas colheres medidoras de cozinha? É ótimo ter para o jardim. Você consegue saber quantos ml, quantos gramas, uma balança de cozinha para pesar adubo. Isso é um investimentinho que é para a vida inteira, né? Então precisa medir. Seringuinha medidora, copinho medidor, tudo isso vai ser muito importante para você não errar na dosagem. Então a adubação foliar é ainda mais delicado a questão. Se você passar 2 ml da recomendação da embalagem do produto, por exemplo, você já pode causar uma queimadura na planta. E aí vai causar um choque no metabolismo, né? E você perde a planta por isso. Que mais? Produtos de tratamento fitossanitário. Então, controle de pragas, doenças e plantas daninhas.
Sim. Cada planta vai ter uma sensibilidade diferente a um determinado tipo de produto. Tem planta que é sensível a sabão, como roseiras, por exemplo, são mais sensíveis a detergente do que outras plantas, queima com muito mais facilidade. Roseira também é sensível a cauda de tabaco. Então, quando a gente faz aquela cauda de extrato de tabaco, pega o fumo em pó e põe no álcool, depois se mistura com água, as roseiras também são bem sensíveis aos efeitos da nicotina na folha. Então, tem que testar. Se você não tem intimidade com o produto, não tem intimidade com a relação do produto com a planta que você vai aplicar, testa antes. Tudo você tem que testar. Se você não sabe, testa. Ah, mas trabalho com jardinagem, é o meu cliente. Fala para o seu cliente, essa planta aqui eu ainda não tratei com esse produto. Vamos fazer um teste. A gente aplica em uma folha ou em uma área pequena da planta, em algumas folhas, né? Se você puder se dar o luxo de sacrificar essas folhas se o tratamento não der certo. Mas não aplica na planta inteira, aplica em algumas folhas ou numa folha e vê a evolução dentro de 7 dias, que é mais ou menos o tempo que a planta vai mostrar o efeito da fitotoxicidade, que a gente chama, efeito fitotóxico. Porque você pode perder uma planta inteira. Eu trabalhei com um agrônomo, eu sempre conto essa história porque é uma história muito didática. Coitado, foi uma história terrível para ele, mas ele errou para todo mundo poder aprender no processo. Às vezes é bom, né? Exato. Ele foi fazer um tratamento, acho que contra ácaro, em cerejeiras do Japão, numa empresa. E tinham várias cerejeiras do Japão. E aí ele foi lá, me indicaram um produto para ele, pegou um produto acaricida para morango e aplicou nas cerejeiras, sem nunca ter usado esse produto antes, sem ter feito teste de fitotoxicidade. Matou todas as cerejeiras. E aí como que Meu você Deus. repõe, né? Então, assim, é muito complicado. Então, gente, testa antes. Primeiro que, assim, se você vai usar um produto agrotóxico registrado para agricultura, você já não pode usar no jardim, né? Vamos começar daí. Produto para agricultura é para agricultura e jardim é jardim. Duas coisas diferentes. Então, testa antes, tá? É a palavra de ordem, assim, para produtos de tratamento fitossanitário. Que mais? Eu tenho uma dúvida, Gabriel, de quando você faz qualquer tipo de tratamento para pragas, doenças, qualquer muitas vezes a gente percebe que você falou que alguns produtos não são de uso doméstico, né? Mas muitas vezes os produtos que são vendidos para uso doméstico não são eficientes. Por isso que muita gente acaba inadvertidamente comprando produtos, vai numa casa agrícola e acaba comprando. Às vezes você vai na casa de cliente e você fala, meu Deus, essa pessoa está com um produto que eu nunca usei, a gente na empresa nunca usou um produto desse, porque você tem que tomar muito cuidado para usar esse produto. Você pode acabar com o solo, o que acontece se você... Porque assim, outro dia eu vi um produto que tinha até, eu não lembro você deve saber, um selo que você pode contaminar. Como é que era o nome? Como é que é o nome do selo? Um selo só de ver o selo num produto você fala, meu Deus do céu, né? Como é que tá isso aqui na casa de um cliente? O cliente para assim livre manuseio, assim, sabe, o produto que você podia atenção era uma coisa assim que sabe quase que tinha aquele quase o carimbo de morte, mas era o uso inadvertido do produto, não sei o que, pode causar poluição de... Eu não sei se era lençol freático. Enfim, eu queria saber o que pode acontecer se a gente não fizer a utilização desses produtos, por exemplo, com um agrônomo, alguém que realmente entenda do assunto. Sim, isso é uma coisa muito importante a gente citar, porque, e sim, isso é um perigo, e sim, isso, em São Paulo, na cidade de São Paulo, isso acontece com uma frequência menor, porque a fiscalização aqui é um pouco mais intensa. Mas em outras cidades do Brasil, venda liberada. Já vi gente falando para mim, eu vou para Minas Gerais comprar o agrotóxico, porque lá me vendem, porque, meu, é proibido, não pode. Então, vou explicar rapidamente aqui a questão da relação agrotóxico-jardinagem, só para deixar isso explicado. De acordo com a lei dos agrotóxicos, que é uma lei federal, agrotóxico com registro. E agrotóxico, gente, é desde o óleo de nim até a molécula XYZ terrível lá que mata tudo. Então, agrotóxico é uma categoria de produtos voltado para o tratamento fitossanitário, controle de pragas, doenças, tá? Agrotóxicos que têm registro agrícola
eles precisam, inclusive, ter no registro não só uso agrícola, como a cultura recomendada. Então, o agrotóxico ele vai ser destinado para a agricultura, especificamente para cana, morango e feijão, por Tá, exemplo. Você não pode fazer o uso do agrotóxico em nenhuma outra circunstância que não a desses dados do registro. Então, tá. você está exigindo o que está especificado na lei. Então, você não pode usar, você não pode vender ou comprar e você não pode recomendar. Então, está errado de... Se você saiu dentro dessas 3 ações aí, está tudo errado. Tem os agrotóxicos para uso não agrícola, que geralmente são para ferrovias e beiras de estrada, e não significa que eles podem ser usados para jardim, não. E tem os agrotóxicos, são produtos domiciliares, que quem regula isso é a Anvisa, já não é nem mais o Ministério da Agricultura. E Tá. aí, só esses produtos podem ser usados no jardim. Como princípio, para que um produto agrotóxico seja de uso domiciliar, ele vai ter que ter uma concentração um pouco mais baixa e num volume restrito também em relação a agrotóxicos para a agricultura. Porque foi o que você falou. Então, sim, às vezes a gente usa o produto, não vê muita eficiência, às vezes a gente vai precisar fazer um tratamento fitossanitário de uma área grande e você vai ter que comprar o quê? 100 frascos de 30 ml? Imagina, é muito mais resíduo para você destinar de todos esses frascos que você usou do que uma garrafa de 1 litro, né? Mas são problemas que hoje a gente enfrenta por conta de uma legislação que não está enxergando as necessidades do mercado e precisa ser atualizada. Então, existe um papo na Anvisa para liberar uma nova categoria de produtos com volume Tá. maior, maior, mas está arquivado porque perdeu a prioridade durante a pandemia. Então, a Anvisa também ficou caótica no momento da pandemia, então eles não deram prioridade. Arquivou. Bom, já frequentei muita casa de cliente que, inclusive, sei lá, caseiro, vem trazer para mim a caixinha. Tem a caixa com os agrotóxicos de Eu também. rótulos terríveis, terríveis. Fala, meu, Terrível. aposenta isso para onde? Não usa. Inclusive, teve um caso que eu fui na casa do cliente e o caseiro ele me trouxe a caixa de agrotóxicos com uma apostila que um agrônomo tinha feito para ele como usar esses produtos. Eu falei, tá tudo errado, tudo errado. Ai, meu Deus. Tá. Então, possibilidade de contaminação, né? Eu expliquei isso, mas vamos falar. Produtos agrotóxicos podem contaminar o ambiente? Com certeza. Pode contaminar lençol freático, que são as águas subterrâneas, que às vezes alimentam um poço artesiano. Você está consumindo água do poço artesiano da sua casa, que você está enchendo de herbicida ou está enchendo de outra coisa, você está consumindo aquilo. Pode sim causar contaminação de lençol freático. Tem moléculas que elas têm um resíduo longo no solo e uma certa mobilidade. Por exemplo, o próprio herbicida para jardinagem Imazapyr, o nome da molécula é Imazapyr, que a gente usa para fazer controle de tiririca e algumas outras daninhas no gramado, Uhum. ela penetra o solo. E ela pode ter um tempo de meia-vida de 150, 200 dias. Então aquilo vai descendo para o lençol freático, vai descendo para a água de poço, e às vezes você está bebendo aqui e nem sabe. Então precisa tomar muito cuidado, sim. Eu sei que às vezes os produtos para jardinagem eles têm uma eficiência menor, mas foca na frequência de aplicação. Sua vida não vai ser resolvida de um dia para o outro com uma única aplicação de produto. Aplica, monitora, reaplica, monitora, na dose segura. E não vai aplicar um produto mais forte, infringindo a lei dos agrotóxicos e, inclusive, das deliberações normativas da Anvisa, só porque você quer um produto mais forte. Não pode. Então, eu fui fundo na legislação, espero que vocês tenham entendido. Não, super deu. Não, super deu para entender. Porque, assim, eu tinha até um cliente que eu queria até te passar depois. Eu tenho uma cliente minha que tem uma casa no interior, que é um terreno grande, até é um terreno duplo, que ela tem um gramado enorme, Gabriel. Mas, assim, esse é um dos caseiros que também é a mesma coisa, que você, a caixa dele é uma coisa, assim, que produtos que a gente de assustar. E ele usa, assim, normalmente aqueles produtos. E tem falhas no gramado já, porque ele já tentou matar tiririca, nananana, e ele está usando venenos inacreditáveis, assim. Então, assim, a minha sensação, então, eu não sou agrônoma, mas aí ele vai lá, tira tudo aquilo e coloca mais placas de grama em cima. E aí joga adubo. Então, assim, sabe assim, quando você vai...
até assusta tudo que está acontecendo, porque você fala assim, nossa, esse solo já deve estar contaminado. Depois ele vem e joga esse monte de adubo depois em cima. Eu não sei nem o que fazer. Sabe quando dá até um desespero? Eu fui lá, ela falou assim, não, eu preciso, meu gramado, aquela famosa história, meu gramado, eu vou vir passar as férias em janeiro. Aí você fala, pelo amor de Deus, você precisa de uns 5... A minha vontade é assim, eu não sei dizer nada, mas eu queria falar, eu acho que eles tinham uns 5 anos para voltar a funcionar esse gramado. Porque a gente tem que começar o solo tudo de novo, sabe? Me dá vontade de passar escavadeira lá para começar de novo, sabe? Mas Fazer eu uma fiquei bio. desesperada. Eu falei, gente, eu preciso... Me deu realmente um desespero, porque... E aí você fica... Enfim, essa é uma bomba que eu vou te... Eu vou esperar passar o final do ano, eu te jogo essa bomba lá em janeiro, tá? Beleza. Eu faço Trabalhei. pum! Em janeiro eu jogo ela pra você, que ninguém merece. Ela falava, pode jogar que eu mato no peito. Então, vamos ver o tamanho da bucha, né? Mas os problemas no jardim, a gente consegue resolver quando... Quer dizer, a gente vai ter uma linha mais segura para resolver quando a gente trabalha bem o manejo no geral. Então, a grama, quando ela está muito praguejada com plantas daninhas, a gente tem que atacar as plantas daninhas não só com herbicida, mas com a frequência de corte, a qualidade e a quantidade, a frequência de adubo. Essa grama, ela está recebendo o tratamento adequado? Às vezes, uma aplicação de um micro-organismo promotor de crescimento nessa grama faz a grama ter mais força para competir com a própria planta daninha. Então, só de você ir ajustando o ambiente por essas laterais, você não precisa usar tanto produto. Então, é realmente muito perigoso. E associado a isso também está a manipulação incorreta, tanto de produtos para jardinagem quanto agrotóxicos. E é um perigo. Então, as pessoas elas não usam EPI. Mesmo que você for usar um inseticida para jardinagem, ainda é um produto agrotóxico. Sim. Mesmo que a jardinagem é chamada de produto domiciliar, mas ainda é um produto que exige um certo cuidado. Então, coloca uma máscara de feltro, usa uma luva látex ou vinílica ou nitrílica, que seja, não a de LUP, que vai entrar na mão, né? Mas usa uma luva impermeável para você fazer a manipulação desses produtos. Usa um óculos de proteção que, sei lá, custa o quê? 15, 20 reais uma loja de material de construção. Se de repente você estiver aplicando numa área muito grande, que tem o risco do produto fazer névoa e vir em direção ao seu rosto, aí você tem que usar um face shield, que hoje está fácil de comprar. Depois da pandemia, o face shield está muito acessível nas lojas online, né? Então, usa esse tipo de produto. Usa uma roupa de manga longa. O seu contato com um produto inseticida, herbicida, que seja um fungicida, ele vai ser muito prolongado e a sua área de aplicação vai ser muito grande. Eu recomendo que você use, inclusive, um macacão para agrotóxico. Não é exigido por lei para produtos de jardinagem, mas é um cuidado que tem que ter, porque contaminação com produtos agrotóxicos, a quantidade de casos de contaminação aguda, que é assim, manipulei, passei mal na hora, sei lá, vou inventar um número aqui, tá? Porque eu não tenho esse dado, mas é o quê? Tipo, 1%, 2%. O problema da contaminação é a exposição contínua, é daqui 10 anos que você vai ter um problema. Então, é para se cuidar sim. É para usar EPI, para ter todas essas atenções em relação a esses produtos. Não é sair aplicando, jogando com balde, pega a mão, passa no rosto, né? Não, não é para fazer isso. Bom, eu queria que você me falasse de mais algum perigo. Eu tenho um aqui, mas eu quero você, porque você vai saber mais que eu. Mas eu tenho uma pergunta aqui na manga minha. Que mais de perigos na jardinagem que você acha importante a gente falar? Manipulação de ferramentas, também, atenção, muita atenção, porque assim, às vezes a gente não está prestando muita atenção no que a gente está fazendo, você está com fone de ouvido, ouvindo um podcast, ouvindo uma música, atenção na propaganda, está fazendo roda com a mãozinha segurando a planta e vai na mão. Então, isso também é um perigo. Gente, preste atenção no que você está fazendo. Você está trabalhando com uma ferramenta afiada. Presta atenção, foco na ferramenta afiada. O que mais? Os problemas ergonômicos, né? Carregar peso, saco de areia, saco de adubo, saco de substrato. É para ter atenção disso também. Lascou a lombar, Gabi? Não, o joelho.
E aí, Ai, joelho. Já lombar eu já tinha uma vez e joelho. Eu não consigo, eu penso, é uma loucura. Eu penso com a mão, não adianta, é uma loucura, é horrível isso. A gente carrega peso o dia inteiro, né? Puxa o vaso daqui, pega. Ah, eu acho que aquela planta vai ficar melhor. Não é aquela planta, né? É uma jabuticabeira que vai ficar melhor do lado de cá, é um vaso de 60, né? E puxa daqui, põe de lá, faz daqui, carrega na mão, não, e aí tal. Não, o jardineiro tá lá, fazendo um trabalho, tá lá, deixa ele, enquanto isso a gente vai aqui, a gente vai fazendo. Carrega em um, carrega em duas pessoas no negócio, teria que ser carregado no carrinho. E estou com problema no joelho agora, sério. Assim, aí uma inflamação, um negócio daí. Ah, qual o problema? Sobrepeso. No primeiro momento eu achei que era eu, estava pesada demais. Eu falei, como assim? Que ofensa! Eu falei pro cara, pro médico. Eu falei, sobrepeso? Meu? Eu falei, e agora? Vou ter que fazer regime. Eu sei que eu tô com sobrepeso, mas enfim, paciência, não queria fazer regime agora, não tô com vontade. Aí ele falou, não, carregar peso, você tá carregando com certeza isso aqui. Falei, ah, ufa. Falei, tudo bem, posso continuar comendo um pouquinho. um Mas é doce. peso do dia a dia. Tem um Sério. perigo que. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não tá. É que às vezes eu chego e vou largando as coisas pela casa. Tem um que é uma coisa que eu comprei recentemente. Tem um perigo que às vezes a gente não presta atenção, mas a gente sente ele que ele agrediu a gente o dia inteiro e no final do dia a gente percebe, que é o sol. Então, gente, trabalhar no jardim é ficar exposto ao sol o tempo inteiro. Eu já tenho bronzeado agronômico naturalmente, né? Então, assim, marca no relógio, agronômico, assim, queimado o pescoço para cima e das mangas, né, no braço. Agronômico, você quer ser chique, é de caminhoneiro esse bronzeado seu. É de Também, bem, ó, bem lindão. Camisa, né? Aquela golinha aqui toda. exato, né? É o bronzeado agronômico. Então, o sol é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque também é um perigo muito silencioso. Então, precisa usar protetor de pescoço. Tem muito equipamento esportivo que ajuda a gente, né? Roupa esportiva que ajuda. Então, usar aqueles lenços para o pescoço, tem que usar chapéu de aba larga, precisa passar protetor. Isso é um aviso para mim mesmo, que eu nunca uso protetor solar, porque eu não gosto da textura do protetor solar, me incomoda. E recentemente eu comprei também, chama manguito, ou manga de ciclista. É uma manga de lycra que você veste no braço e ela dá uma sensação super gostosa porque ela refresca além de tudo. Parece que vai sufocar o braço, dar calor, mas não, ela deixa inclusive mais Tá fresquinho. bom. E ela vem com espaço para o dedo, então ela cobre a mão inteira. Assim. Então a gente precisa tomar cuidado com o sol também, no pescoço, na orelha, no rosto, nos braços, que é onde fica mais exposto. Bom, vou passar para a minha pergunta, tá? Que eu acho que é um perigo oculto que muitas vezes acontece de você colocar no jardim alguma planta, inadvertidamente, uma planta que você se apaixonou, colocou uma planta e levou para o teu jardim, sem saber se aquela planta era uma planta que se adaptaria para o teu jardim. E é uma planta exótica que você não tinha muita ideia se aquela planta, se simplesmente não pesquisou aquela planta, levou ela para o teu jardim. E essa planta é uma planta que, por ser uma planta exótica, não totalmente adaptada às condições não só climáticas nossas, do nosso país, aliás, às vezes até não está acostumada, às vezes está até do país, já tá acostumada, mas ela não está no teu ambiente, ela não está nem aclimatizada com o teu ambiente. Então você quer porque quer levar uma planta e que não está adaptada à tua insolação, não está adaptada ao que você pode oferecer na sua casa. Então eu queria que você falasse um pouco, porque isso às vezes acaba sendo um foco de doença, um foco de atração de praga, que às vezes você tem um jardim que está fluindo super bem, quando você vê, você acabou levando um foco para tua casa que você nem... Coitado, só porque você se apaixonou, mas acaba sendo um perigo. E eu lembro de uma frase que eu ouvi em Otim, quando eu estava com o Borim lá. Foi um curso que eu fiz lá com ele. E ele falou assim, nessa imensidão de plantas que a gente tem, tem muito pouca planta que a gente tem que ficar de olho, né? A gente não tem como fazer controle de praga, né? Assim, particularmente. A gente vai olhando quando a gente tem alguma infestação que preocupa, meio que a mata tem que
meio que dando conta. Mas se você for reparar, toda vez que começa uma infestação de praga, é por uma das palmeiras exóticas, alguma planta exótica que não é nativa nossa. E eu fiquei com isso na cabeça, porque vira e mexe a gente olha, bate, chega num jardim que a gente vê exatamente isso que acontece no jardim. Quando a gente tem uma planta que não é, vamos assim dizer, exótica, né? Que não é adaptada no jardim. E o que ela pode causar? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes a gente não tem ideia, né? A gente compra uma planta simplesmente porque a gente amou a planta e não tem ideia do que a gente está levando para casa, né? Reforçar aqui que pragas e doenças, elas podem acontecer em todas as situações, inclusive em plantas completamente saudáveis e adaptadas. Porque tem algumas linhas teóricas, principalmente da linha da trofobiose, que fala que toda praga e doença acontece porque a planta está enfraquecida ou desequilibrada por alguma maneira. Eu não acompanho, não sigo essa teoria na minha prática profissional, mas sei que ela existe. Mas eu aqui, Gabriel, trago para vocês o meu ponto de vista. Claro, se vocês tiverem curiosidade para entender o que é a teoria da trofobiose, busquem, vão atrás. Mas eu, como não sou adepto dessa teoria, eu sigo por outro caminho. Mesmo plantas saudáveis e em equilíbrio podem ser acometidas por pragas e doenças. Então, só deixando isso posto. Agora, plantas em desequilíbrio são mais suscetíveis, sim, porque elas não vão estar ali com suas defesas 100% acionadas, as fitolexinas, metabolismo secundário, enfim, para poder reagir contra as pragas e as doenças. Então, uma planta que não está bem condicionada, ou que não terá as suas necessidades atendidas pelo ambiente, ela vai sim poder virar essa porta de... Nem uma porta de entrada, um chamariz. Do tipo, estou em desequilíbrio, seja por sinalização química, enfim, né? É muito complexo isso, entender como que os insetos chegam nas plantas e os fungos, enfim. Mas ela vai ser um chamariz e ela vai poder começar a espalhar o problema para outras plantas também. Isso aconteceu no meu terraço do escritório. Eu não lembro que planta que eu levei uma planta com cochonilha ortésia. E eu falei, tá bom, vou lá, controlo, dei uma boa controlada na cochonilha ortésia. E aí, eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro se eu tive um problema no braço, eu não estava podendo dirigir, eu tive que ficar em casa, não pude ir para o escritório. E aí eu pedi para meu pai regar as plantas, eu acho que foi isso. E meu pai ficou de regar as plantas, só que meu pai não tem muita percepção do quanto de água as plantas precisam. Sim. Aí, Tadinho. tá, desculpa pra ele, né? Regou muito menos do que o necessário, as plantas ficaram esturricadas. E não só isso, quando eu me recuperei e voltei para o escritório, tinha feito uma infestação de hortésia que até hoje eu estou tentando controlar com um sucesso muito, sim, né, complicado. Então, veja só, uma planta que já chegou meio esquisitinha e essas pragas se aproveitaram por uma situação de fragilidade do jardim para poder se estabelecer. Então, sim, tem que dar mais atenção para as plantas que não estão indo tão bem, para que, se elas se manifestem algum problema de praga ou doença, comece tratando por ela, para que a gente evite que isso se espalhe de uma forma mais complicada. E se a planta não está indo, no geral, não vai ficar tentando dar nó em pingo d'água, enxugando gelo, que desiste, simplesmente. Porque a gente fica tentando umas coisas impossíveis, né? Você vê, ó, eu tô com esse jardim, é coberto aqui, né? Então eu fico fazendo muita tentativa aqui no escritório. É um galpão, eu pus algumas telhas translúcidas e tal, e para realmente fazer um teste do que é indoor plants, o que vai bem dentro. Mas eu testo, gente, assim, dando murro em ponta de faca com várias coisas. E de uma hora para outra também começou um monte de cochonilha. Eu, infelizmente, não sei o sobrenome da cochonilha. Graças a Deus, ainda bem que você que sabe, que eu não sei o sobrenome da minha cochonilha. Mas cara, juro, um desespero, Gabriel. Sabe quando eu tô com um monte de mudinha, que depois de muita luta eu consegui, tô cheia de muda de ficus lirata. Quando eu olho, que é minha graça, meu hobby é fazer muda de planta. Então, de repente, quando eu vejo aquele monte de mudinha, os brotos todos com cochonilha, eu falei, eu vou pegar a culpada, pelo amor de Deus, que eu tô com a raiva. Eu tô batendo o olho aqui, eu já sei qual que é, Du. Tô olhando aqui, já sei qual que é.
Mas, enfim, é isso, né? A gente fica tentando, às vezes, com algumas plantas que estão mais fragilizadas e a gente sabe que veio por aí o foco. Mas uma vez que estavam todas saudáveis, uma vez é isso. Também estão suscetíveis às pragas, né? Sim, sim, sim. Ai, Gabriel, a gente tinha que conversar muito mais, gente. Acabou o nosso tempo, mas a gente tinha que falar muito mais, muito mais. Que pena. Tem culto, tem tanta coisa que a gente no dia a dia vai lá. Tem algumas outras coisas que daria para falar também em relação a. Alguém fez alguma pergunta aí? Qual é a frequência máxima de aplicação de produto que dá para fazer? Sabe, essas coisas que é mais um olhar mais refinado, assim, do tempo de experiência mesmo. Que você falou, olha, eu sei que se eu passar da conta aqui nesse produto, a planta vai começar a ter uma queda de rendimento por excesso mesmo, né? Você falou do jardineiro da sua cliente que joga tanta coisa ao mesmo tempo, misturar coisas. Então você vê que tem muitos perigos aí, né, para a gente explorar, né? Um perigo, só uma coisa que eu queria só para a gente também lembrar, que é uma coisa que acaba acontecendo, a gente acaba plantando às vezes quando a gente vai montar um jardim, né? A gente acaba não pensando muito, é um assunto que a gente vê bastante em discussão de paisagismo, é o tamanho depois futuro da planta, porque eu acho que é um perigo que a gente, quando a gente está fazendo o jardim, a gente planta querendo que ele fique cheio de imediato. O Ricardo do Allplant está aí falando que assim, cliente é muito imediatista, e é mesmo. Então, às vezes a gente, querendo agradar o cliente, ou a gente acaba plantando as mudas. Muitas vezes a gente vê que em alguns lugares a gente encontra isso, mudas plantadas mais próximas do que deveriam, né? E às vezes algumas em lugares que a gente já sabe que aquela raiz vai estourar um canteiro, vai estourar uma piscina. A gente pensar um pouco como é que vai ser o futuro tamanho dessa copa, porque são alguns perigos que às vezes a gente não tem ideia. Eu adoro uma planta, mas você não sabe o tamanho futuro dessa planta, o que pode acontecer. Ela pode... eu acho que a gente tem que pensar um pouco no que vai acontecer. Eu acho que acaba sendo esse imediatismo que a gente tem quando a gente quer fazer o plantio também, a gente tem que pensar depois no que pode acontecer, né? Planta muito perto de muro, a gente pode acabar com o muro, né? A gente pode rachar um muro. Muito perto da edificação também pode dar rachadura em planta. Eu tinha um bambu plantado na minha... Não fui eu que fiz meu jardim, um tempo atrás. Plantado num canteiro, um bambu moçolindo que estava na frente da minha casa, fez uma rachadura séria na minha casa. Séria. O bambu fez uma rachadura bem, bem grave, me deu bastante preocupação. E então acho que essas coisas a gente tem que pensar mesmo, porque no que pode acontecer, até entupimento de cano, né? Quando a gente fala em raiz, a gente tem que lembrar que o que está por cima tem que ser reproduzido um pouco embaixo, né? De entupimento de cano. Esses perigos ocultos também acho que são bem... Acho que tem em cima, em termos de raiz em relação à Copa, né? Agora, eu deixo um aviso para o pessoal que está assistindo a gente, no sentido de que não só reproduzir, porque a gente toma referência dos projetos dos colegas, né? Então, projetos lindos que fizeram sucesso, faz parte você se inspirar e tomar referência, não copiar projeto, mas se inspirar e querer fazer composições semelhantes, com plantas com uma cara semelhante. Agora, cuidado ao se inspirar com projetos de colegas, porque eu vejo que muitos profissionais estão reproduzindo os mesmos equívocos, e com uma planta especificamente, que é a Ravenal. Sim, então, assim, você sabe que era eu quase... Olha... É muito projeto saindo com Ravenala que olha e fala, vai rachar muro, vai estourar canteiro, vai entortar vaso, vai trincar vaso, vai embarrigar a jardineira de metal. Então, a Ravenala é uma árvore enorme, que tem um volume de raiz muito grande. Então, assim, saiba da planta para depois, assim, claro, se você tiver um problema, chama o Gabriel Ked, não tem problema, né? Mas evite para não ter com muita frequência esses problemas acontecendo, tá? Assim, vamos pensar no sucesso, assim, para todo mundo. E se tiver, eu vou falar, se tiver algum arquiteto, algum decorador assistindo a gente, né, Gabriel, um apelo. Deixa os canteiros maiores, deixa um espaço maior para a gente poder plantar, que estão cada vez menores. Eu tô nervosa. Ravenala. Alguém está perguntando o nome, é Ravenala, é a palmeira
do viajante, se alguém te perguntar. Isso. Porte grande só em solo livre. Vamos parar de usar porte grande em canteirinho, em área muito apertada, porque não rola mesmo, né? É. Ah, Gabriel, então eu acho uma pena, eu vou me despedir de você morrendo de pena já Ah, que a gente acabou o nosso papo. tudo E eu bem. sei que vai ser difícil a gente se falar até o final do ano, mas queria te desejar um beijo, assim, tudo de melhor, que você consiga atender todos os seus clientes e muito mais até o final do ano. Bom, de cliente a gente vai falar, mas de live eu acho que a gente não fala mais até o final do ano. Então, mas até breve, né? Porque ano que vem estamos aí, né? Estamos aí. Lógico. Passa num piscar de olhos, né? Passa Imagina, num começo piscar. de janeiro foi ontem. Gente, Obrigado. nós estamos no mês de novembro, pelo amor de Deus. Então, super, super obrigada, viu? Um beijo enorme para você e super obrigada por mais uma aula para todo mundo. O prazer foi muito, muito grande de estar aqui. Muito obrigado. Um super beijo também, cheio de carinho, de luz, de inspiração, prosperidade, saúde para o ano que vem. E, Yori, muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer grande estar aqui sempre, fico à disposição. E para vocês que estão assistindo a gente vai se ver em algum, né? A Yorin com postagens, eu também nas minhas redes, a Gabi na rede dela. A gente encontra vocês aí nos nossos outros momentos de internet. Mas acho que nossa despedida de Natal já ficou por aqui. É isso. Um beijo para você enorme, viu? Obrigado.